Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o MentorX Cash. Mais uma vez aqui, Bruno, trazendo um convidado ilustre, uma liderança jovem. A gente foi difícil encaixar a agenda, mas graças a Deus nós conseguimos encaixar a agenda e com certeza hoje nós vamos estar trazendo aqui para vocês uma história de vida bacana, uma superação profissional, uma história de empreendedorismo desde muito cedo e com certeza vai inspirar muita gente, não tenho dúvida disso. Agora, para que essa inspiração seja completa, é super importante que vocês também prestigiem os nossos canais. A gente já está com vários episódios publicados. Esse daqui eu não tenho a menor dúvida que será um sucesso, mas a gente precisa que você vá lá, se inscreva no nosso canal, comente sobre o nosso projeto. Na medida do possível, dê uma curtida lá nos nossos vídeos, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Sim. E ele distribui, né, esse conteúdo para outras temas, pessoas. outros entrevistados também que vocês quiserem Enfim, ouvir. a gente sempre está nessa temática de liderança, de gestão, de carreiras, de empreendedorismo. A gente sempre tem muito prazer em trazer pessoas aqui que possam trazer sua história de vida para que inspire outras pessoas. E hoje eu não tenho a menor dúvida que vocês vão ter uma história inspiradora aqui. Mas sem me alongar muito, Bruno, passar para você fazer a apresentação do nosso convidado hoje aí. Então, vamos lá, turma. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar com o Breno Ferreira. O Breno é um influencer digital que tem mais de 600 mil seguidores nas suas redes sociais e é um jovem empreendedor, como o PG falou. Hoje ele está com 22 anos de idade, mas ele começou a empreender com 15. Brincadeira, hein? Então, é um cara que tem realmente já no DNA aí a questão do empreendedorismo desde muito cedo. Ele é casado com a Núbia, pai da Sara e do Coa, e é criador do método Transtornar. O método do Breno visa transtornar, não nem transformar, é transtornar a sua vida não só espiritual, mas também mental e financeira. Então, a gente tentou juntar dois aspectos aqui, Breno, no papo. A questão do empreendedorismo e a questão, a gente estava brincando, a questão da juventude, né? Que a gente se associa muito à juventude com a questão de inexperiência ou falta de maturidade. E a gente já bateu aqui no canal a questão de que necessariamente maturidade e idade não tem nada a ver. A gente já vê gente super madura, com pouca idade, e a gente já vê gente super jovem há mais tempo, tipo a gente, que é bem imatura para uma série de coisas, né? Então não tem necessariamente essa correlação, mas é sempre muito bom a gente ter exemplos práticos como o teu, de pessoas que apesar da pouca idade cronológica, têm muita maturidade para alguns assuntos e consegue colocar para andar negócios, iniciativas, métodos, por conta de algumas coisas que eventualmente você ainda nem tem prontas. Então a gente fica muito tempo esperando ter tudo pronto na vida, ter todas as respostas para às vezes dar um primeiro passo. E você é um exemplo muito bom de um cara que, ainda sem saber exatamente todos os passos ou ter todas as informações, começou a executar, começou a empreender e fazer coisas e realizar coisas desde muito cedo. Então, primeiro, além de te agradecer eu sei que você está numa correria danada aí por um projeto super especial que você vai dividir com a gente depois, inclusive no final, além do Transtornar. Então, agradeço imensamente o tempo que você vai dividir com a gente, com a audiência aqui para falar um pouquinho da tua história. E além de te agradecer, queria também pedir para você comentar um pouquinho com a gente como é que começou então essa história de empreendedorismo com 15 anos de idade, o que foi que você fez, o que você começou a fazer com 15 anos de idade, de onde é que surgiu esse negócio, depois nós vamos encaminhando o papo a partir daí. Perfeito. Primeiramente, obrigado, PG, Bruno, pelo convite e obrigado a vocês também que estão assistindo. Para mim é uma honra estar aqui. Igual vocês falaram, é bem improvável, às vezes na minha idade, a gente já ter construído algumas coisas. Eu falo que o mais improvável hoje em dia é casar muito novo e ter filho muito novo, né? Que empreender, a gente está vendo agora com marketing digital, 15, 16 anos, as pessoas tendo e-commerce, lançamento. Cedo, né? Então isso tem sido inovador, tem sido diferente, mas acho que o mais diferente de tudo tem sido ainda tudo isso, empreendedorismo, família, é tudo muito diferente para a minha idade, né? Mas em cima disso, eu queria primeiramente honrar os meus pais também, queria falar sobre isso. Acho que é muito importante a gente sempre ter uma base familiar e falar da onde que veio essas coisas, para a gente também não deixar na internet, foi um gênio, do nada ele despertou, mas os meus pais, eles empreendem já há 32 anos. Eles têm comércio aqui em Curitiba, é um restaurante de almoço, assim, né, que eles fazem entregas, que é ali no centro. E meus pais vieram do interior do Paraná, assim. Então é muito legal que minha mãe começou a trabalhar tipo, com 6, 7 anos de idade na roça mesmo lá, junto com a minha avó. E meu pai também veio muito novo aqui para Curitiba.
e morava ali no Capanema, que é um bairro Sim. meio periférico daqui de Curitiba. Então é legal ver que meus pais realmente eles construíram isso, e meus pais não são multimilionários, milionários, mas meus pais que realmente, querendo ou não, me incentivaram a empreender, a fazer acontecer. Então eu quis começar assim porque eu acho legal a gente ter uma Bacana, base, né? parabéns, cara. Mas isso foi o maior ponto que eu comecei. E em cima disso que a gente falou, sobre a idade também, em questão da maturidade, isso de eu começar com 15 anos de idade a empreender é muito diferente. Mas não foi uma conversa que meu pai sentou comigo e falou assim, Breno, você tem que começar a empreender, sabe? Perfeito. Eu tenho meu irmão mais velho, que é Bruno, não é o Bruno, mas é o Bruno. E aí ele tem 7 anos mais velho que eu, Tá. que ele é mais velho que eu. E aí, assim, meu irmão não foi para se pegar de empreendedorismo, meu irmão fez design de interiores e que tudo legal. mais tal. Só que meu irmão, muito novo, ele descobriu com os meus pais que ele tinha dislexia. Então isso atrapalhou bastante os estudos dele ali até eles se descobrirem. Tá. E com isso meus pais também foram atrás para ver se eu tinha alguma coisa, né? Aham. Porque eu comecei a ir mal na escola do 6º ano, isso já é incomum. Então não tem prova difícil do 6º ano, né? Mas eu já era muito distraído e tal. E foi ali que eles descobriram, em cima, comecei a fazer como pedagogo e tudo mais, tal. E viram ali que eu tinha algum déficit de atenção e tudo mais. Tá. E ali que eles começaram a ver esses pontos. Por que eu tô batendo nisso? Tô batendo nisso porque eu não usei nada disso de desculpa e não tem nenhum podcast que eu falei disso até hoje. É a primeira vez que eu tô falando. Por quê? Às vezes as pessoas pegam essa pauta e a gente joga que isso foi um problema. Mas não. Isso ali foi importante eu saber porque foi mais um dos pontos de falar, caraca, eu comecei a empreender novo com 15 anos, Sem dúvida. sem uma mentoria, um mentor absurdo, com nosso dinheiro próprio ali, e aí as coisas deram certo. Então foi assim, só comecei do jeito que eu tava, eu falei agora essa explicação toda só para vocês entenderem que eu não comecei com nada perfeito Nada e sem muito planejado, uma né, ajuda assim externa. Então esse foi o Não, primeiro e ponto isso por importante. si só já é um baita testemunho, cara, porque assim, às vezes dentro desse mundo ideal para se começar, isso daí poderia ser uma barreira de entrada que para você nunca foi uma barreira, até Não. porque você nunca se colocou essa barreira, né? Então acho que já começa bem, porque poderia até se vitimizar em relação a isso e isso ser uma dificuldade que nunca foi, né, Breno? Exato. Muito legal. O que eu decidi fazer, né? Quando eu tava ali com 11 anos de idade, eu comecei a fazer os vídeos de Minecraft na internet. Eu era criancinha, né? E comecei a gravar. Então, eu já comecei a me desenvolver na internet em cima disso. Com 15 anos, eu tenho algumas decisões importantes na minha vida. Muito releva a área espiritual, que eu decidi ter uma vida espiritual que não existia até aquele dia. E aquela decisão foi importante para mim. Me fez muito bem e me fez enxergar até a escola de outra forma. Que eu falei, cara, se eu quero ter uma vida boa em todas as áreas, não vai ser íntegro comigo se eu não for bem na escola. Sim. Então parou aquela coisa que eu tenho que ir bem para os meus pais verem e tudo mais. E aí foi ali que eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui bem feito para até me livrar disso. E eu consegui focar mais no que eu quero fazer, que é empreender. Mas não se enganem também que eu não comecei a empreender com a vontade de empreender. Acho que é legal de falar sobre isso, sabe? Eu tava ali com 15 anos, fiz minha festa de aniversário com 15 anos de idade, para vocês entenderem aí também. E eu não tinha dinheiro, os meus pais também não teriam dinheiro para pagar essa festa. Como que foi? Queria fazer uma festa muito massa, né? Tipo com DJ, fazer uma festa absurda, assim. Então, nessa festa, teria que ter um orçamento, vamos dizer, no mínimo ali de uns R$2.000 para fazer algo Sim, do que eu pra dar queria largada, fazer. né? E meus pais comerciantes, né? Deixando claro de novo isso, com restaurante e tal, nada chique. Era muito apertado. Eles conseguiam pagar o quê? A escola tal, e as coisas bem contadas. Então, quando cheguei para eles falaram que não tinha essa possibilidade. Eu também tinha consciência. Mas eu tive a ideia de cobrar ingresso. Aí eu cobrei ingresso para essa minha festa de aniversário. No final, resumindo para vocês, deu mais de 140 pessoas assim na festa. Foi amigos da minha escola e foi amigos de amigos. Só que esses amigos compraram os A ingressos. festa bombou, né? Bombou. Cheguei em casa, aí Onde sobrou... é que você fez a festa? Foi aqui em Curitiba. Não, mas foi na casa dos teus pais. Não, foi num espaço de um amigo do meu pai, que ele tem quadra de futebol aqui em Curitiba e tem um espaço lá pra fazer festa. Tá. Até hoje, assim, por sinal, tem esse espaço lá. E aí eu aluguei dele por R$1.000. Tá bom. E aí eu fiz lá. E ainda sobrou, lucrou, né? R$1.000 em dinheiro. E nesse dia eu comprei meu primeiro iPhone, que foi um iPhone usado da minha prima, lá do interior. Aliás, que eu comprei o iPhone dela, um iPhone 6. E aí ali eu falei, caraca, que legal. Mas ainda sem a palavra empreendedorismo e nem sem a palavra de, nossa, eu ganhar dinheiro.
E aí ganhei isso, falei com meu irmão e falei, Bruno, eu tenho que fazer uma festa. O pessoal tava na escola falando, Breno, a festa foi muito fera, quando vai ser a próxima? E eu falava pra todo mundo, vai ser ano que vem, vai ser ano que vem, vai ser ano que vem. E aí nessa, eu falei, a gente tem que fazer uma festa. Sentei com meu irmão, um amigo dele, decidimos fazer essa festa e chamou Space Movement. Era um movimento espacial, uma festa toda temática de astronauta, um monte de coisa assim. Essa já foi mais bom. Foi absurdo. Mas resumindo também esse ponto aqui importante, teve 10 festas em um ano. Então assim, eu consegui construir 10 festas em um ano. Como? A primeira, meus amigos foram, os amigos foram. A segunda, os amigos, não, eu vou na próxima. Só que não existe esse vou na próxima se não tiver a segunda, né? Sim. Aí tive que ir na saída das outras escolas, vender ingresso. Fui lá, consegui vender os ingressos. Fiz a terceira, juntou dos da primeira, juntou amigos que eu nunca vi. Não, amigos e amigos de amigos que eu nunca vi. E assim eu fiz a quarta, a quinta, a sexta edição e assim foi. Então é ali que eu tomei essas decisões. Entendi. Mas assim que eu comecei. Perfeito. É só pra dar um Não, você veja que pump aqui, senão a gente de tem um monte de coisa, geral, né? Cara, de maneira geral, a necessidade é a mãe de toda a criação, né? A questão é como é que você entende a necessidade e como é que você imagina supri-la. Essa aqui é a verdade. Todo adolescente de 15 anos sente a necessidade de fazer uma festa legal de 15 anos. Todo mundo tem essa necessidade. A questão é o que você faz com essa necessidade, né? Para que ela vire realmente uma criação. E você veja, aqui eu queria destacar um pouquinho também, na figura dos teus pais, a importância do ambiente. Porque você veja, sem agir de maneira diretiva, dizendo assim, cara, isso aqui é festa, bonitão, te vira, eu não vou pagar. Por que você não faz assim, faz assado, faz cozido, que você está meio que direcionando e empurrando o teu filho para ser o empreendedor dessa iniciativa. Na verdade, pelo que você está contando para mim, os teus pais nunca precisaram te empurrar esse rótulo, de vai empreender, vai correr atrás, mas na verdade no ambiente e na própria atitude deles, você sempre percebeu que quem corre atrás, eventualmente, mantém inclusive uma família, paga uma escola particular, etc. Exatamente. Então, a importância do ambiente, né? Às vezes o ambiente não precisa necessariamente te empurrar ou te direcionar para as coisas, ele só não precisa te limitar. Ele só não te limitando e te dando bons exemplos, você acaba achando o caminho, né? No final das contas, você acaba achando o caminho. Então, exato. Na figura dos teus pais, a importância do ambiente é um negócio que me chama muita atenção. E esse ponto do ambiente é importante e até hoje é intencional, antes eu não sabia. Mas hoje eu cuido muito do ambiente que eu tô. Eu ouço também vários podcasts, eu ouço várias pessoas que eu admiro muito e falam sobre o ambiente. Uma vez eu ouvi de um amigo meu, lá de São Paulo, que ele falou assim, foi uma definição legal e criativa, né? O ambiente é uma mão invisível que ninguém vê. Então é como se fosse uma mão que soberana, assim, que regesse as coisas e ninguém percebe. E eu achei muito legal, porque você realmente não percebe. O ambiente, ele define muitas coisas. E eu sei disso, pulando um pouco ali em cima da minha história, mas quando eu vou morar em São Paulo, e aí eu vou morar no Alphaville, que foi um dos pontos da minha vida ali, por conta da empresa e tudo mais, que a gente pode também, falar, né? Tudo. Eu morei aqui no primeiro ano, quando eu casei, em São José dos Pinhais, pagava ali R$1.000 de aluguel em São José dos Pinhais. E vivia ali, tipo assim... Naquele ambiente. Até sossegado. A vista da minha casa era meio tipo uma chácarazinha, assim, do pessoal e tal. Bem tranquilo. E o que eu quero dizer, o ambiente lá, além de ser acelerado e ter, assim, grandes empresas, você encontra facilmente pessoas... Com histórias absurdas, desde tomar um café da manhã até fazer um negócio. Então, o ambiente, assim, pra mim é muito importante. Eu levo isso pra tudo hoje, sabe? Não, desde as empresas até no esporte, em qualquer coisa. Então, é importante a gente bater nisso. Mas ali, depois das festas... Só para não perder também o gancho, que além do ambiente, uma outra coisa que também chamou a atenção nessa tua primeira fala é a questão de você também muito cedo ter percebido a importância do relacionamento e do networking, né? Quer dizer, você fez a conexão ali com as pessoas que conhecia, com os amigos, com o amigo do teu pai, e aí já foi o amigo do amigo do amigo, e foi criando uma rede aí que possibilitou gerar esse negócio e fazer com que o negócio crescesse, né? Ao longo de um ano, fazer 10 festas, para alguém que nunca fez e com 15 anos, realmente é surpreendente, né, cara? Não conseguiria sozinho. Eu digo assim, você muito cedo você já percebeu a importância de trabalhar em time, de se relacionar com as pessoas. Aí eu entro no ponto de mentoria, de cuidado. A gente bate em vários pontos e tem vários pontos pra gente conversar hoje, né? Fechou, muito legal. Mas em cima desse ponto que você falou, é importante deixar claro. Eu gosto de deixar claro porque tem algumas coisas que ativam a ansiedade de outros jovens, vamos dizer, né? No âmbito de comparação, de quem tá ouvindo isso agora. Por exemplo, um jovem tá ouvindo isso. Com 15 anos, eu não tinha noção de empreendedorismo. Mas ali pela quarta festa, foi aonde eu comprei meu primeiro livro.
eu comprei mesmo ali da escola, que é o Geração de Valor do Flávio Augusto. Foi o primeiro livro que eu comprei, e ali fala de empreendedorismo, ali fala nas primeiras páginas o que eu faria se eu tivesse 18 anos de idade, vários pontos. Dali eu tive vários nortes também do que fazer. Então, eu não posso menosprezar o conhecimento e a importância de investir em sabedoria. Porque ali eu peguei aquele livro, e aí porque eu fiz 10 festas, senão eu acho que eu teria parado ali na quarta, ou na quinta eu já teria parado. Dali que eu comecei a entender como que eu poderia lucrar mais, usar time. Então, um dos pontos também, eu não fiz nada sozinho. Nunca nada sozinho. Então, isso é muito legal de falar para o pessoal entender, né? Esse né? ponto de partida, né? Porque não, foi excelente. Muito do que ele está falando aqui de ambiente, de networking, de relacionamento. Não seguia manada, ele ficava batendo nesses pontos. É aquele negócio, né? Então, é muito legal. Eu acho que, com certeza, foi um baita ponto de partida para você. Mas daí, depois ainda na promoção das festas, até usando o próprio livro do Flávio Augusto, para você entender um pouquinho, aí você começa a conceituar as coisas que você estava fazendo e começa a encaixar o porquê das coisas. Aí, nesse momento, acho que você já tinha sido picado pelo bichinho do empreendedorismo a partir daí, né? Com certeza. E depois disso, você depois criou outros negócios também, né? Depois daí eu já tive a consciência que eu ia empreender, sem dúvida. Não tinha mais outra possibilidade na minha vida, porque é como se eu descobrisse que, nossa, existe o que eu sempre sonhei. Não tinha noção que era isso, né, certinho, empreendedorismo. Por que eu falo isso também? Parece um papo de antigo, né? Mas é porque com 15 anos ali, não tinha mentores do digital, por exemplo, sabe? Que eu assistia. Tinha youtubers. Então não tinha alguém que olhasse, caraca, eu quero ser isso. Aqui agora tem umas referências fáceis, né? Nas redes sociais. E eu não ia ver revistas, Forbes, não ia ver essas coisas, né? Então ali foi onde entendi. Eu até sentei com o meu coordenador da escola, falei que queria empreender e tal, e ali eu já comecei a ver como que era essa questão do sistema, né, que fala bastante no livro Geração de Valor, o 1, 2 e 3 lá, que fala do sistema como todo o sistema, tanto de trabalho, da escola, que é assim, há sei lá quantos anos, e aí eles já falavam assim, ele falava assim pra mim, não, mas você tem que fazer uma faculdade, não, mas beleza, você vai empreender, mas você tem que fazer administração, sabe, anulava faculdade, e aí eu ficava... Não, mas não tava batendo na faculdade, sabe? Eu só falei que queria empreender. E eles já ficavam... Então, foi uma decisão importante ali. Que bacana. Tá. Mas os outros negócios depois, foi sempre voltado para o público jovem, Breno? Então, sempre foi para público jovem. O que aconteceu? As festas, elas sempre deram certo. Tá. Por que eu parei, né? Todo negócio que tá indo bem, por que parar? Então, se eu fizer as edições, a última deu errado? Não, a última não deu errado. Eu parei por conta daí dos pontos que eu falei da vida espiritual, de princípios e valores. Entendi. Então a festa, mesmo que era para jovens, né, era de 13 a 17 anos, ela tinha músicas que já não me agradavam mais. Aconteciam coisas nas festas que não me agradavam mais. Não tinha bebida, essas coisas, porque tinha bombeiro, segurança e tal. Mas, independente disso, a gente sabia que a festa era um lugar ali que já não fazia mais sentido com os meus princípios. E ali começou a bater bem forte isso no meu coração. De tomar uma decisão que eu falasse, cara, não vale mais a pena. Então, ali que acaba a festa. Mas quando acaba a festa, isso do empreendedorismo, para mim, já era correto, que ia continuar na minha vida. Aliás, com o dinheiro ali que eu tenho da festa, eu peguei, acho que foi R$650 por ali, e aí eu investi junto com mais 3 amigos pra gente criar uma marca de roupa. Aí é meu primeiro e-commerce, que foi minha empresa, e daí foi já digital. Aí eu criei esse e-commerce com eles, a gente se desenvolve muito 16, bem. 17 anos? Não, com 15 anos ainda. Puta, que coisa. Porque antes de acabar a festa, eu já investi no e-commerce. Entendi. Pelos parâmetros de tudo que estava acontecendo, sabe? Quando você já começa a fazer algo que já não começa a sentir paz ali. E aí eu já entrei na questão do e-commerce. E como que foi, né, que eu criei? A gente fez a primeira leva, 30 camisetas, vendeu, fez 60 camisetas. Isso que eu falo para vocês que estão ouvindo também, ou para o seu filho que está ouvindo isso, fale isso para ele. Quando você é jovem, é a melhor fase para empreender. Porque se desse tudo errado, as festas, o e-commerce, eu ainda ia ter o que comer e ia onde dormir. Então não tinha como dar errado. Então, assim, quando eu comecei ali, não tinha por que eu tirar esse dinheiro. E meus 3 amigos com a mesma visão, que é quase impossível um jovem pensar assim, e tinha essa visão. Que era o quê? Visão de longo prazo. Então, a primeira coleção, 30 camisetas, ninguém tirou o dinheiro. Na segunda, ninguém tirou o dinheiro. Na terceira, ninguém tirou o dinheiro. Acho que ficou 1 ano sem tirar dinheiro. E com isso, é um sonho, né? Você vender e não precisar tirar dali. Isso não existe na vida real quando você é adulto, porque você tem que viver, né? De algum lugar você tem que tirar, pelo menos. Se você tirar outra fonte, aí sim. Aí a gente conseguiu fazer isso. E aí nisso foi uma bola de neve e o e-commerce foi crescendo, sabe? E a gente foi se desenvolvendo. Ainda existe, Breno?
esse e-commerce aí foi vendido. Ah, tá. Então, como que foi? Eu saí dele em 2019. Entendi. 2019 foi o ano que eu decido. É que tem várias coisas, né, nessa jornada de 22 Não, anos cara, ali. Mas quando eu tô ali com 15 anos, eu decido terminar a festa, continuo no e-commerce que chamava Koala, com K, Koala. E aí eu decido mais uma vez abrir mão. Eu abri mão 3 vezes de alguma coisa na minha vida. De alguma coisa não. De algum negócio na minha vida. Abri 3 vezes mão. Foi da festa, foi desse e-commerce e depois de outro e-commerce. Por que esse segundo e-commerce foi? Com 17 anos eu vou morar sozinho em São Paulo. Entendi. Aí eu vou morar lá porque eu entendi que eu precisava estar lá por conta do âmbito digital. Eu percebi que as coisas aconteciam lá de formas assim absurdas. Se aqui levava 1 ano, lá... Não, 10 anos, lá levava 1. Já é uma questão do ambiente, né? que Do você tava ambiente, falando. é isso. E aí eu sabia que tinha que ir pra lá. Só tinha que ir pra lá. Então nessa decisão vou pra lá. Nessa decisão, lá eu também conheço ali sobre lançamentos e tudo mais, sobre o mercado digital. E eu faço meu primeiro lançamento digital. E aí eu já criava conteúdo pra internet mais intencional, porque acaba as festas, começo a falar mais sobre espiritualidade, empreendedorismo, sobre esses pontos com mais firmeza nas minhas redes sociais. E ali eu começo a me tornar uma autoridade, né? E ali eu faço meu primeiro lançamento. E ali eu percebo, falo, cara, eu gosto muito disso aqui. E queria focar na produção de conteúdo. Só que lembrando, né, com 17 anos eu ainda estava no terceirão, no último ano da escola, o ano mais difícil. Fui para São Paulo mesmo, morar sozinho, não tinha nenhum parente lá. Aliás, foi bem engraçado. Eu consegui estar numa escola que era muito cara, que é num bairro que chama Vila Olímpia, em São Paulo. Para quem é de lá sabe que é caro, e para quem não é, saiba que é um dos bairros mais caros de lá. Então, em São Paulo tudo é muito caro. Nesse bairro ainda é mais caro. Então, minha mensalidade aqui no ensino médio em Curitiba era R$1.000. Para os meus pais, já batiam nas contas, ficava apertado para eles. Lá, a mesma escola não. Uma escola lá no terceirão, na que eu ia, era especificadamente, era 4.000 e poucos reais. Uma mensalidade. Então, era impossível. Basicamente, o que acontece? Eu consigo uma bolsa nessa escola de 85%. E eu nunca fui aluno gênio, lembra, né? No sexto ano tava indo mal. Mas ali do 9º ano pra frente, começo a ir bem na escola, mas começo a ir bem por causa do empreendedorismo. Por quê? Eu percebi, ficando em prova final no 7º, 8º ano e 6º ano, eu fiquei 3 anos em prova final nos anos mais bobos ali da escola. É que não vale a pena você ir mal na escola. Por quê? Só me ferrava pra empreender. Claro. Então era tipo, não é que eu comecei a gostar de estudar. Um tempo Eu só falava, cara, é melhor eu matar isso fazer. aqui, senão, mas isso aqui virou a chave porque é fora da média E virar, até né? inconscientemente você viu realmente o teu recurso mais caro e melhor recurso que você tem é teu tempo, né? Exato. Eu preciso desse tempo pra Só que ter essa mente na escola é quase impossível. Não, eu sei. Eu dou esse mérito ao empreendedorismo, né? Porque foi isso mesmo que eu pensei. E aí eu fiz essa decisão, fui pra São Paulo e na escola, que eu consegui a bolsa, tudo. Aqui pode... É toda uma história, também é um grande testemunho na minha vida de como que eu consegui essa porcentagem de bolsa. Mas o legal é que eu consigo essa bolsa, já começa a aula, e meu pai me leva pra São Paulo para ver um kitnet que minha mãe achou. Tava muito estranho, era um kitnet de R$1.000 na Vila Olímpia. Assim, o aluguel lá de um apartamento, sei lá, de 52 metros quadrados, um estúdio, né? Sei lá, tava 6 mil, 7 mil, era muito caro. Barato. E era muito estranho, né? Era um kitnetzinho também. Aí chegou lá, era muito engraçado, uma rua que só tinha prédios absurdos, assim, de milhões, e tinha uma casinha meio emendada com outra, uns kitnet mesmo, que fizeram. Aí meu pai foi ver comigo, pô, viu, funcionou, a mulher viu ali e tal. Cara, R$1.000, era um quartinho mesmo, pequenininho e tal, nada luxuoso. Daí, cara, meio estranho, tudo meio estranho, mas você fala, cara, beleza, será que eu vou sair vivo daqui, né? Mas no fim, meu pai, pô, conversou com ela, precisava de fiador, meu pai não ia conseguir, porque tinha um negócio dele lá que tinha dado problema com o sócio, tal. Eu não ia conseguir colocar no nome dele. No fim, ela, não, então fechou. Pode ser sem fiador, assinou, topou. Foi engraçado que meu pai me levou pra ver se ia dar lá. No fim, ele foi embora naquele mesmo dia e no outro eu já tava indo pra escola. E você ficou Então lá. eu desmamei assim, sabe? Foi muito rápido. No E eu susto. fiquei. Então, daí eu fiz terceirão lá, trabalhei lá, vivi lá e foi assim, um grande aprendizado. Então, o ambiente, morar sozinho, tudo me ajudou muito a me desenvolver muito rápido nesse ano. E é ali que eu tomo a decisão de sair do meu e-commerce, que foi o quê? Abrir mão de algo. Esse empreendedorismo. Tava tudo certo, mas eu precisava abrir mão para avançar mais, porque aí eu já não ia ser íntegro com meus sócios de falar, cara, eu não vou conseguir estar 100% aqui. Então eu não vou omitir ou mentir que eu tô fazendo 100%, eu não tô. Eu quero fazer 100% aqui.
E aí eu honro eles, venho pra Curitiba, honro cada um deles e a gente encerra numa boa ali. E eu não vendo a minha parte. Eu literalmente dei minha parte pra eles porque a gente construiu juntos até ali. E assim, no meu coração, do âmbito que a empresa tava, eu não queria ganância dali, porque a gente ficou, pô, 1 ano e pouco, ia dar os 2 anos que a gente ficou sem tirar dinheiro algum. Agora que começou a tirar, eu ia puxar um dinheiro que eles iam ter que voltar lá atrás e de novo. A gente não tinha tanto dinheiro, então eu não precisava tirar dali, sabe? Então foi uma decisão que eu entreguei a parte e foi sensacional. Eu tenho algumas coisas aqui que são interessantes, Bruno. Queria até explorar um pouquinho contigo do porquê dessas coisas, como é que você justifica eventualmente essas coisas. Porque a gente está falando de uma série de coisas aqui que vão contra uma série de dogmas meio que pré-estabelecidos, do tipo, um moleque de 17 anos fazendo terceiro ano não tem cabeça para morar sozinho longe dos pais. Fazer negócio para vender para adolescente não vai dar certo, porque adolescente não tem dinheiro. Organizar algum negócio que demanda seriedade, dedicação, alinhamento de propósito, um jovem não funciona, porque o jovem está interessado em passar de ano, quiçá passar de ano direto para não perder tempo de ir para a praia, etc. E tal. Tem uma série de objeções aqui que você foi vencendo. E assim, o que você acha que é o motor, cara, que te motivou a superar esses dogmas todos? É fé no processo, cara? É alinhamento de propósito? Porque, né, você há de concordar comigo que, inclusive, para algum desses negócios, quando você tinha que buscar, por exemplo, investidor, os caras deviam olhar para você com, tipo, porra, com um monte de desconfiança, porque do mesmo jeito que todo mundo tem esses mesmos dogmas verdade, e tal. Assim, porra, molecão, um viés inconsciente, né? É um viés inconsciente. Pô, o molecão vai me vender um negócio, assim, sabe como investir dinheiro? Então, como é que você vai... Essas barreiras foram se apresentando na tua vida e como é que você foi passando por todas... A que você atribui, sabe? O superar desses dogmas todos aí. Tudo começa porque os meus pais acreditaram em mim porque eu tinha resultado. Foi por conta disso. Não tem mágica, assim, meus pais olharem e falar, com 17 anos, eu acredito e vai com Deus. Não, né? Eles acreditavam em mim porque eu tinha resultado. Entendi. Então, com 15 anos eu tive resultado. Com 16 anos no e-commerce eu tive resultado. Legal. E quando eu falo resultado, para quem é jovem também não se esqueça, não é você chegar pros seus pais e falar, pai, tó 100 mil aí na tua conta, não. Resultado eles viam que eu tava me dedicando na escola, me dedicando no trabalho e vendia as roupas lá. E eles falaram, caraca, tá vendendo. Não era ele tá ficando rico, mas ele tá chegando, tá trabalhando, tá funcionando, a empresa tá crescendo. Sim. E aí meus pais acreditaram, então, 2 anos em mim, pra um dia eu falar assim, eu preciso ir pra São Paulo. E aí, claro que eles ficaram assim, e eu falei pra eles, e se eu for pra lá, vai dar certo. Só que não tem mágica. Pros pais acreditarem, eles têm que ver resultado. Perfeito. E na vida também tem que ver resultado. Então, batendo em outro ponto, por que os investidores, por que as pessoas em cima de tanta objeção que não dá pra vender pra jovem, tal. Resultado. Então, beleza, não dá pra vender pra jovem, não dá pra vender pra adolescente, se essa é a objeção do investidor, mas beleza, a gente faturou isso aqui. Não, mas quem pagou? Os pais. Mas como que você fez os pais pagarem? Eles foram no evento? Não. Mas como que... não, os filhos, a gente fez esse pitch, tal. Mas não bate. Igual quando eu tinha 15 anos, e os donos de festas aqui de Curitiba, eu tive uma reunião com um dos maiores organizadores de festas daqui de Curitiba. E ele falou comigo assim, com 15 anos, por quê? Como que você consegue vender ingresso, tipo assim, faltando 3 semanas pra festa, vender todos os ingressos? Não entrava na cabeça dele. Como que você vende todos? Primeiramente, festa, eles vendem basicamente quase tudo no dia ou na hora. Mulher geralmente não paga e homem paga pouco. Eles faturam no quê? No bar. Eu não tinha bar e mulher pagava e homem pagava o mesmo preço. O que eu fazia? Eles ficavam malucos. Mas eles só me chamaram pra conversar porque eu não era um moleque de 15 anos. Eu era um moleque de 15 anos, só que tinha resultado. Porque um dos pontos mais legais dessas 10 festas, a partir da 4ª festa, toda a festa que eu fazia, eu lançava na internet os ingressos, vendia em 1 semana. E faltava ainda 3 semanas pra festa. Então, assim, eles ficavam malucos. E eu vendia com um preço mais elevado, não era 10ão. A primeira foi 15ão, depois eu já vendia 45, 50, 55. Sim. Já tinha backstage, que era 75. Tinha 4 camarotes, que era R$1.075 cada um. Só que o backstage já pagava a festa inteira. Perfeito. Os camarotes, era lucro. Era tudo plus. Então, por que eu tô falando disso? Porque eles só acreditaram porque tinha resultado. Os pais acreditavam porque tinha resultado. É isso aí. Então, assim, foi por conta disso, sabe? Eu vejo. Porque é muito fácil da gente se vitimizar. Não tem como, ninguém acredita em mim. No começo ninguém acreditava mesmo. Ninguém acreditava que ia dar certa festa. No começo, e assim, ninguém vai acreditar, porque quem tá perto
é muito mais difícil que vai acreditar, né? Sim. Então os pais toda hora acham que vai dar errado. E aquele cuidado também, Claro, se der senso errado. de cuidado, de proteção. E tinha o dar errado também. Se der muito errado, eu que vou ter que pagar, porque é meu filho, né? E daí, da onde que ele vai tirar o dinheiro? Então tem muitos medos. Então veio daí, sabe? Foi aí que tantos investidores, pessoas que olhavam, começaram. Mas o processo é bem difícil. Sim. O processo, porque o mundo te faz se provar bom, né? E aí quando você não tem resultado ainda, é muito difícil. Quando você não tem resultado, você é só um moleque. Uhum. E essa é muito difícil, porque quando você é só um moleque, as pessoas não querem comprar de você. Uhum. Quando você é só um moleque, é muito difícil de te dar credibilidade. Então, a sair dessa Sair da inércia é difícil, foi né? difícil. Mas, graças a Deus aí que as coisas fluíram, e tinha as redes sociais também que alavancaram bastante. Não, e isso, Bruno, e Breno. Bruno e Breno. Agora vai. Dupla sertaneja. Mas, assim, essa questão de objeção, eu acho que a gente até tinha conversado aqui, ela existe dos dois lados, porque, assim, eu vejo também, e a gente andando dentro das empresas, a gente observa como que as pessoas mais jovens, né, criam algumas objeções, né, em relação às pessoas mais experientes e vice-versa. Uhum. A gente também, invariavelmente, né, nos treinamentos que a gente dá, em company, a gente vê pessoas mais experientes que criam objeções em relação aos jovens, que essa geração é assim, é assado, não quer isso, não quer aquilo, começa a criar alguns rótulos que, enfim, não constrói, né? Muito pelo contrário, ela só faz com que aumenta a distância entre as gerações. Aumenta a distância entre as gerações. E o que é pior, né? A gente fala tanto em diversidade, né? A gente acaba abrindo mão de diversidade de ideias, a própria diversidade etária, né? Diversidade, enfim, diversidade no senso mesmo, para você atingir e ver coisas que a coletividade, né? Você aproveitando essa diversidade, você pode atingir, né? E, cara, a gente vê isso na pele, né? Isso que você está falando, a gente vê isso na pele, porque a gente vê pelo outro lado, né? A gente, por ser pessoa que tem mais experiência... Por ser jovem há mais tempo. Por ser jovem há mais tempo, a gente, às vezes, também vê por parte dos jovens, por não estar tão habituado com o ambiente do digital quanto você está, você é nativo digital, diferente. Nós tivemos que nos adaptarmos ao mundo digital, quer dizer, a gente sofre, às vezes, objeções e alguns preconceitos desnecessários. Porque eu não tenho problema em reconhecer as minhas vulnerabilidades, o Bruno tem as dele e você tem as tuas. Mas se a gente se juntar, conversar e cada um pegar o seu melhor e se complementar, a gente consegue criar alguma coisa muito bacana. Porque eventualmente pode ter muita boa ideia para o cara que é investidor, por exemplo, que pode ter recebido jovens diante de si, que por eventualmente não ter ainda o resultado que poderia falar mais alto que qualquer argumento, eventualmente deixou passar uma série de boas oportunidades de coisas para esse mercado, para esse mundo, para esse público, que simplesmente por algum viés inconsciente nosso, geracional, às vezes até, acaba não botando fé. Tem muita oportunidade que pode não ter sido aproveitada por algum potencial investidor aí, porque o interlocutor, na verdade, era um jovem e você com seus dogmas todos, olhando esse resultado que ainda era incipiente, julgando pela maturidade, julgando a idade pela maturidade, você acabou não dando tanta atenção, né? Eu te diria até mais, assim, porque essa questão de idade, maturidade, quer dizer, na verdade a maturidade é para atividade, né? Não é você é maduro, você é maduro para um monte de coisa que você faz, mas e imaturo para outras, não tem problema, qual o problema? Então, a gente ter a consciência disso e buscar, né, nessas em que a gente identifica a imaturidade e ir buscar maturidade para aquelas atividades, para aquelas competências que nos faltam, cara, eu acho que isso é que é o segredo do sucesso. Não é que o Breno está vindo aqui e dizer, puta, eu já sou maduro para tudo. Não, ele está dizendo o seguinte, cara, eu já sou maduro para muita coisa, porque eu corri atrás disso, também não saiu. Isso, a maturidade é... Agora, tem outras coisas que você vai ganhando maturidade ao longo do tempo, né, cara? Isso é normal. Por causa da proatividade mesmo. Lógico. Das coisas que você fez, dos riscos que você tomou. Você correu, morei sozinho, fiz aquilo. Tudo isso vai trazer maturidade. Não tem isso, um download, maturidade. E tem a tua sacada também, eu acho que é bacana, Breno. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do método, que é que você consiga organizar a tua proposta de valor e esse aprendizado ao longo da vida, com as sacadas que você teve, no método. Acho que essa é uma grande sacada, de como é que você empacota, né, o valor através de um próprio método. Então, conta pra gente um pouquinho como é que é o Transtornar, o que consiste, como é que você criou, da Excelente. Primeiramente, explicar o nome, né? Que é meio confuso para algumas pessoas, mas transtornar, no significado, não é só bagunça, baderna, loucura, caos, né? Transtorno psicótico, essas coisas de louco, mas transtornar também significa transformar a ordem.
Então eu peguei um exemplo muito forte em cima disso e peguei uma base bíblica que diz onde os apóstolos, eles foram em algumas terras, né, pregando já o evangelho, e ali eles chegam numa terra e as pessoas falam, né? Chegou aqueles que têm transtornado o mundo. Então eles não estavam bagunçando o mundo para pior, eles estavam melhorando, né? Estavam falando para as pessoas, cara, existe uma salvação, existe algo que transforma a sua vida. Só que por que falavam, usando essa parte da Bíblia, transtornados? Eles estavam transformando a ordem. É muito forte. Legal. Então, o que bateu no meu coração quando eu decidi esse nome Transtornar, que foi lá em 2018 que eu escolhi o nome do Transtornar, antes de saber da minha empresa de educação, mas foi realmente um dia que eu estava no meu quarto, tal, veio esse nome para mim, foi que a gente não tinha que mudar o mundo. Que é sempre, vamos mudar isso, mas eu sempre pensava, mudar, eu mudo meu cabelo, mudo minha roupa, sempre mudanças, né? Que não são transformações. E ali, além da transformação de se transformar, queria transtornar, que era transformar a ordem. Então, a Transtornar se tornou uma empresa de educação. Então, é transformar a ordem através da educação. Então, para as pessoas entenderem esse significado, o quanto ele é forte para mim, o quanto ele é real, porque está mexendo com a juventude, então está mexendo com as próximas gerações da nossa nação. E assim, o Transtornar é uma empresa hoje que já tem alguns ramos, né? Então tem a plataforma Transtornar de educação, tem o método Transtornar, que é o presencial, tem a mentoria Transtornar. É isso. E aí dentro deles o que acontece? A plataforma Transtornar é uma plataforma de aulas online, para que os alunos assistam tanto aula de oratória, educação financeira, empreendedorismo, como se tornar youtuber, influenciador, tiktoker, como abrir e-commerce, fazer tráfego pago, várias áreas importantes. E todos os professores são jovens, que eu entendi que tinha uma linguagem, né? Jovem fala com jovem. Então, se for pegar algum adolescente, ele assiste youtuber basicamente da mesma idade dele. As crianças mesmo que assistem hoje TV ou YouTube, assistem crianças no YouTube. É sempre muito a semelhança da idade. E as aulas têm de 5 a 7 minutos. Então, elas são realmente bem proativas e todas as aulas têm tarefas. Então, assim, é um ensino bem objetivo, é através da prática. Essa plataforma ela foi desenvolvida para ser para pessoa física e no meio do caminho eu entendi que daria para fazer para pessoa jurídica, vendendo para as escolas. Então, a gente só precisava de uma... Você começou B2B e foi para o B2C depois? Não, eu comecei vendendo... comecei vendendo para o consumidor e depois fui vender para a empresa. Tá, você começou B2B. Mas eu vendi para consumidor, tipo assim, primeiro mês, assim, para gente faturar. E porque eu ainda não tinha o aval que precisava da BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, que eu tive... Que legal, cara. Naquela época, em 2022, um mês e pouco depois que eu tive essa autorização. Aí, tendo essa autorização, eu podia vender para as escolas. E aí entrava como material complementar. Em 2022 também foi quando entrou o novo ensino médio ali. Então, bateu tudo muito certo, assim, foi algo divino, porque eu estava fazendo a plataforma desde 2021, 2022 se tornou obrigatório o novo ensino médio, e uma das matérias era educação financeira, e eu tinha aula de educação financeira dentro da plataforma. E as escolas não tinham professores presenciais para dar, então era às vezes professor de matemática e tal. Perfeito. Entrou na obrigatoriedade, eu já estava com a plataforma pronta, e era impossível, desumano, alguém fazer uma plataforma tão rápido para entregar. Assim, demorou para outras plataformas entrarem. Então, assim, foi a plataforma Transtornar. Depois, o método Transtornar, o evento presencial, que eu fui fazer o primeiro lá no fim de 2022, com o intuito no início de fazer para os alunos a plataforma das escolas. Mas aí abriu também para os de fora. E foi sensacional, que foi lá em Alphaville o primeiro. E todos, na verdade, foi lá. E foi incrível, porque entrou nesses âmbitos que você disse, espiritual, mental e financeiro. Foram das 9 da manhã às 9 da noite. Onde são vários professores que falam. Eu falei na parte espiritual, conto um pouco da minha história, meu testemunho e como que eu tomo essa decisão, que é bem legal para os jovens. Depois, à tarde, a parte mental com psicólogo e várias pessoas que falam sobre ambiente, mentalidade, o poder dessas decisões e tudo mais, que a gente sabe do mindset e tal. E à noite, financeiro. Só que eu não entrei em financeiro, educação financeira. Aí a noite financeira é como ganhar dinheiro. Aí eu trago algumas pessoas, alguém que faz lançamento, alguém que faz tráfego pago, alguém que faz e-commerce, alguém que trabalha com, mesmo, né? Para falar para os jovens e mostrar. No evento, para mim, ali não é uma imersão que você vai sair daqui transformado, assim, todos esses pontos. Você vai sair daqui transformado, eu creio, espiritualmente, mentalmente vai abrir sua visão e financeiramente também. Nesse tempo não dá para transformar ali tudo, mas inicia sementes. Aí que a gente vende a mentoria Transtornar. Que a mentoria...
tudo é muito intencional. O método também, como eu falei com vocês ontem numa conversa nossa, o método também não é um método do nada, que a gente pode até falar sobre isso. A mentoria também não é uma mentoria para vender mentoria. A mentoria é porque eu quero tanto falar sobre esses assuntos, mas das 9 da manhã às 9 da noite não dá. E se eu falasse tudo, não ia entrar nada, né? Lógico. Então a mentoria, daí a gente se desenvolveu. A primeira a gente fez toda a terça e quinta, por 6 meses. Depois a gente percebeu que abaixa muito a retenção do pessoal. E mesmo pagando, as pessoas assistem. Então a gente reduziu para 3 meses, 2 aulas por semana. E depois a gente fez uma por semana. E aí entendeu que as pessoas estavam bem mais proativas. Foi achando o teu formato, né? Isso. Então, são esses 3 produtos. O que eles consistem? Então, o primeiro eu já disse. O segundo, método Transtornar, vai nesses pontos. E a mentoria, a gente ensina a parte espiritual, mental e financeira com vários professores, só que indo bem mais a fundo. Então, E é em grupo ou é individual? É em grupo. Ah, legal. É verdade. Esse é o meu quarto produto lá do Transtornar. Tem a mentoria individual. Mentoria individual. Legal. Que aí eu já vendi algumas mentorias individuais e sempre com muita precisão, assim, entender quem é a pessoa, se eu vou conseguir desenvolver e entregar para ela o que ela realmente precisa e fazer algo com excelência, assim. Todos os meus alunos que eu já tive até hoje no individual foram impressionantes. Em grupo também, mas individual é impressionante. Se eu pegar hoje aqui tanto a Júlia, o Enzo que eu tive, os meus alunos individuais, é transformador, assim. Você vê a vida espiritual, mental e financeira, o que eu propus. E realmente funcionou, sabe? Bonito, é bem massa. Trabalho, muito bonito, né? E como hoje você tem, acho que desde o princípio, mas agora mais do que nunca, com a plataforma crescendo em termos de quantidade de usuários, de clientes, de alunos, você tem vários outros professores que dão módulos específicos que estão debaixo do guarda-chuva do método. E a tua participação propriamente tal ali nas aulas da mentoria, ela não é uma obrigatoriedade mais, assim, 100% do tempo, né? O negócio já está escalável. Isso, eu não coloquei a minha imagem desde o começo com uma visão de gente grande. Eu não era grande, né? Ali em 2021, por exemplo, quando eu tô fazendo a plataforma, eu tava estudando. Tem alguns pontos, né? Eu me formei em teologia ministerial. Foi uma faculdade de teologia ministerial que ela é um curso livre, na verdade, que é de 2 anos e eu fiz em 9 meses, porque eu fiz em tempo integral. Então eu fiz em 2021. Junto com esse curso, fiz a Nine, que tá coligado, que é um curso das 7 áreas de influência. Então, empreendedorismo, política, arte e cultura, as 7 áreas de influência, inglês e tinha aula de grego. Então, em 2021, eu tava tendo um monte de aula, tava literalmente integral, de manhã, tarde e noite. A minha esposa também fez comigo. E assim, era absurdo. Então, naquele ano que eu tive a ideia do Transtornar. É legal falar isso para o pessoal entender. Então, eu tava muito corrido nesse ano de 2021. E aí, eu tava ali, cara, literalmente, esse ano não pode depender da minha imagem. Só que pensando como gente grande, assim, pensando como um futuro empreendedor de sucesso, eu também quero que minha imagem não dependa de mim. Perfeito. Então, eu falo assim, cara, você tem que pensar grande, né? Tipo, tem que pensar realmente. Imagina, eu não falava isso pra ninguém, né? Porque imagina eu começando a empresa, não vou usar minha imagem, pô, mano, tipo assim, né? Mas era um pensamento que eu tinha. Então, eu usei sim a minha imagem, mas à medida do possível que eu pude ir diminuindo ela, por exemplo, na plataforma, eu não coloquei nenhuma aula minha lá. Mas eu tinha minhas aulas, por exemplo, mentoria ao vivo, eu participava, então eu participava de alguns pontos. E aí eu fui diminuindo. Então foi uma sacada importante. Hoje não depende tanto de mim, da minha imagem. Gargalo, né? Nesse ano por 2021, você ia ser o gargalo, provavelmente. Se dependesse exclusivamente da tua imagem, você ia ser o gargalo. Né? E aí agora, esse ano, por exemplo, que eu tô em novos projetos e tudo, que até poderia prejudicar meu negócio, não tá prejudicando, porque eu tive uma sabedoria lá atrás, né? De fazer isso e não depender da minha imagem, assim. Então foi bacana, cara. Bem legal. Não, baita sacada, né? Não, você hoje consegue ter esse teu tempo, né, para fazer esses teus outros projetos por conta dessa sacada que você teve lá atrás, né? Exatamente. Senão, como o Bruno falou, você ia estar consumido pela plataforma. Você é o cara, né? Você é a plataforma. No final das depender contas, tudo de você. Isso é perigoso, né? Por N motivos, né? Com certeza. Deu um problema de saúde ou qualquer problema na sua vida, se depender da empresa de você, é perigoso, né? Sem dúvida. Turma, a gente precisa começar a empacotar a viagem já. Né? É. Uma pena, porque esse cara aqui tem tanta história. Muito bom. Ele com 22 anos tem tanta história. Imagina quando tiver a nossa idade, PG. Vai ter só uma semana. O Breno e PG, anotei algumas coisas aqui para dividir com a audiência de alguns dos poucos insights valiosos que a gente teve nesse papo, que eu queria dividir com vocês para ver se faz sentido o que eu anotei aqui. O que eu comentei? O que eu anotei aqui, pegando já desde do empreendedorismo com uns 15 anos de idade. A importância da questão do ambiente
né? Então a gente falou um pouquinho dos exemplos que teus pais acabaram te dando, que te ajudaram a entender que o empreendedorismo era um caminho sem forçá-lo a nada. Então, a importância do ambiente, começando desde casa e, obviamente, pelos locais que você frequenta. A igreja, aonde você mora, aonde você estuda, aonde você vai ouvir pessoas, até que você admira, que faz outras coisas diferentes da tua, mas a diferença do ambiente em Alphaville e outro ambiente aqui, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, sem nenhum demérito para a geografia, mas Exato. de aonde você está inserido, o que as pessoas estão fazendo e o alinhamento daquilo com o teu propósito. Então, você veja que quando o ambiente ajuda, até coisas como eventuais déficits de atenção ou coisas do gênero que você tinha, né, com Nunca foi uma barreira, pouca né? idade, nunca foi barreira para nada, nem muleta para essas coisas, né? Então, começando lá com a questão da festa nos 15 anos, e começou a fazer, daqui a pouco de uma festa virou 10 festas, e o negócio começou a crescer, a importância também do conhecimento como instrumentalizador. Porque você vê, você deu o exemplo do livro do Flávio Augusto. E até aquele momento, muitas das coisas que você conhecia, fazia e dava certo em termos do teu empreendedorismo era coisa testada na prática. O livro foi um bom exemplo de como é que você instrumentaliza e coordena a motivação. Porque, eventualmente, você tem muita coordenação, mas você não tem método. É verdade. Você patina sem sair do lugar, né? E, eventualmente, o cara que só tem muito conteúdo e tem muito método, mas não tem a motivação para sair do zero, que é o mais difícil, cara, é chegar de 0 a 10 km por hora. Depois que você está andando 10 km por hora, chegar a 50 por hora é fácil. Exato. De 0 a 10 é difícil. Né? Quebrar a inércia que é o Quebrar a inércia é difícil. Então, o poder do conhecimento como algo que instrumentaliza e coordena a motivação também é uma coisa que me chamou a atenção. Aí você falou que mudou de ramo, porque em algum momento o negócio passou a não fazer sentido com teus valores pessoais. Alinhamento de propósito. Então, você vê, as coisas que a gente está falando que nada é por acaso. O sucesso que você está tendo com 22 anos, a gente falou de ambiente, falou de conhecimento, falou de alinhamento de propósito. E aí, assim, outra coisa falando em relação a quebrar a barreira. Pô, Bruno, Breno, PG, pô, tô no ambiente legal, tô instrumentalizando minha motivação com conhecimento, tenho elemento propósito, mas, cara, difícil sair as coisas do zero. Como é que eu, eventualmente, consigo ser ouvido, né? Com todos esses dogmas que vão me avaliar do lado de fora? Resultado. Via de regra, resultado grita muito mais que qualquer argumento. Então, eu sei que é difícil começar, mas às vezes o resultado pequenininho já é um resultado. Exato. Né? Faz uma primeira festa, puta, empatei. Ninguém precisa saber que você empatou no 0-0. Você já fez Mas uma fez. festa, vendeu ingresso, vendeu camiseta. Aprendeu, né? Começou a funcionar. Né? Então, você não precisa abrir para os outros, eventualmente, o quanto gerou para a tua carteira, mas o resultado mostra que a coisa funciona. E resultado, gente, funciona melhor que qualquer argumento. E uma última dica aqui, em relação, inclusive, que o resultado é importante, mesmo que ele seja pequeno, a gente tem que começar pequeno, mas tem que pensar grande. Então, se uma dica para você que está querendo empreender alguma coisa, se você quer que isso seja um sucesso ao longo do tempo, isso não pode depender única e exclusivamente da tua imagem, do teu suor. Você tem que montar um negócio que dependa cada vez menos de você e que ande sozinho, independente da tua imagem, da tua presença. Então, começa pequeno, mas pensa grande. Aí, acho que tem grandes ensinamentos aqui do Breno de coisas que vão te ajudar a empreender. Se você está aí pensando na tua casa em como fazê-lo. Foi o que eu anotei. Excelente. Eu só Por aí? complementaria com duas observações aqui que eu já comentei. Uma é a questão da importância, que está coligada com a questão do ambiente, que eu acho que é o networking, quer dizer, você ter consciência que é importante se relacionar e o quanto que esse relacionamento pode gerar Pode como agregar, negócio, né? como agregar, como coisas que você não está imaginando. A partir daí você pode criar um modelo até diferente do que inicialmente você estava... Então, assim, não abra mão de conversar com outras pessoas, óbvio, pessoas da sua confiança, que faça sentido conversar e se juntar, porque eu acho que 2 ou 3 ou 4 cabeças pensando, com certeza tendem a gerar um resultado melhor do que uma só pensando, né? E eu acho que isso você é um exemplo claro disso, é importante que fique bem pontuado isso daí, né? Eu tinha uma outra coisa, mas não vou me lembrar agora. Mas tudo bem, vamos seguir. Depois a gente volta, se você lembrar. Eu vou me lembrar daqui a pouco. Porque a gente queria ver agora, saber um pouquinho mais dos teus próximos passos aí, Breno. Já que, inclusive, você montou um negócio que anda independente do teu... É verdade. Da tua presença, eu sei que você pode abrir outras frentes de atuação e queria aí, o microfone está aberto para você contar para a gente um pouquinho o que você está aprontando, próximos passos, projetos. Muito bom. Conta para gente. Essa decisão que eu tomei, né, foi entrar na política. Tá. Então é um assunto bem diverso, assim, que as pessoas travam e falam, por que você vai fazer isso? Mas eu consigo só decifrar de uma única forma, um chamado, mesmo um chamado, porque não tem como racionalmente pensar em entrar, sabe? Até vendo hoje minha jornada, olhando os pontos, tudo, tá tudo certo, sabe? Não precisa mexer com isso. Só que eu quero sim continuar empreendendo, tudo. Graças a Deus que pensei grande, mas eu também
tenho um anseio muito grande de servir ainda mais as pessoas, sabe? E eu creio que tenho muito para entregar. Muito mesmo. Então, assim, eu vi a área pública não como uma área de ser político, meu sonho é ser político de carreira, nada disso. Meu sonho é estar lá dentro para trazer o que eu faço pela educação hoje lá dentro, sabe? É uma das maiores pautas que eu tenho Que legal, cara. batido, assim. Então, eu trouxe até a Nauana, que foi minha professora da área de educação, daquele curso que eu fiz, e ela está no meu time hoje, em cima disso da política, e ela tem feito todos os projetos de lei que eu tô apresentando que eu quero fazer, né, caso eu seja eleito, tudo para a educação. Então, desde de 0 a 6 anos, até para as crianças um pouco mais velhas ali das escolas municipais aqui de Curitiba, de introdução de educação financeira, de empreendedorismo e de coisas práticas, sabe? Saindo do sonho, assim, e o que seria efetivo e o que as pessoas aprovariam para entrar nas escolas. Então é isso que eu tenho feito, sabe? Abriu esse anseio ano passado no meu coração, minha esposa não gostou muito da ideia política, é realmente uma sujeira política, né? A gente sabe disso, eu tenho visto isso todos os dias. É sujo sim, é feio sim, tem que deixar claro isso para todo mundo saber. Legal. Mas as pessoas boas têm que estar lá. Claro. Então uma vez, até encerrando também sobre esse assunto, mas uma vez eu ouvi lá na nossa igreja, o meu pastor comentou assim, né? Um jovem chegou para ele e falou assim, pastor, eu tenho que entrar naquela empresa, tal, uma empresa muito massa, financeira, o escritório é massa, só que o ambiente não é bom. Não sinto paz, as pessoas é um caos, elas vivem isso, vivem aquilo, é pesado, sabe? Aquele ambiente ruim. E aí ele falou, ei, não, chega. Ele achou que o menino queria falar, não, então sai daí, né? Ele, não. Aí o pastor falou assim, cara, é lá que você tem que estar. Não, você é a luz, a empresa é férias, isso aqui, a empresa tá certa, tá correta, né? Tá tudo certo, né? Não, tá tudo certo, a empresa tá tudo certo, o CNPJ tá certo, eles não roubam. Não, então tá tudo certo, então beleza. Porque essas pessoas estão lá, elas têm que ser transformadas, então, por conta de você. Por que eu contei essa história? A política é a mesma coisa. É muito fácil pessoas de bem como nós não querer nem tocar e nem mexer lá. Mas eu comecei a entender que, cara, se eu não entrar lá, não tem como, sabe? O desejo no meu coração todos os dias, Breno, pessoa que física, né? Ser humano, é não entrar e não mexer com isso. Nossa, mas o sonho da vida é, meu Deus, que acabasse, né? Que, nossa, não deu certo. Esse é o Breno racional. E o Breno que, né, tem dentro de mim espiritual, chamado e tudo, que tem governado minha vida, né? Graças a Deus, não vale a pena. Sabe, uma coisa que eu ouvi do Pablo, que a gente nem comentou hoje, desde que eu virei sócio dele e tudo, mas eu já ouvia bastante dele, é só hoje, sabe? É só hoje. Não, mas tá difícil, tá complicado. É só hoje. Mas é só hoje. Então a política tem sido isso. É só hoje. Não, é só hoje. É só hoje. Porque eu sei que vai valer a pena estar lá dentro. Então é isso que tem acontecido na minha vida. Espero sim, com muita alegria, entrar lá, servir as pessoas. Mas eu tenho certeza que, tipo, precisa de mais pessoas como nós, sabe? E o desafio do Pablo é engraçado. O Pablo foi no podcast do Thales Gomes, fez um podcast lá com o Flávio Augusto, pessoal. E aí ele jogou pros caras assim, ó, um dia vocês vão entrar na política deles, Deus me livre. Mas é engraçado essa sensação. Eu tô vendo vocês aqui e aí eu sinto isso, sabe? Cara, vocês são muito inteligentes, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Pelo que vocês fazem, pelas empresas que vocês vão. É muita honra isso. E tipo assim, sabe, o ideal era pessoas como vocês, assim, inteligentíssimas, mas naturalmente, pessoas como vocês que não querem estar lá. Então, assim, não que vocês não queiram, mas entendeu? Esse ponto, assim, é muito forte. Mas a gente precisa criar esse movimento com as pessoas. Elas precisam começar a gerar esse desenvolvimento de, cara, alguma coisa eu vou fazer. Então veio esse lado público que eu achei que nunca viria e chegou até aqui. Então, Bacana, cara. Parabéns. Boa sorte. Então pensem algum dia aí. O cara joga o negócio. Não é karma, não é nada. Não. Bom, legal. Cara. Muito obrigado, Breno. Obrigado e boa sorte nos teus próximos passos, seja muito obrigado. Dentro ou fora da política. É sempre bacana a gente ver gente jovem com bons exemplos, assim, bons propósitos, né, bons valores. E no final das contas a gente sabe que tudo vai dar certo. Você tem bom propósito, boa formação e a base é boa, no final das contas o resultado vem, né, uma hora vem. Então, dentro ou fora da política, boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado pelo papo, pelo tempo. Foi uma delícia. O papo passou super rápido, tenho certeza que todo mundo adorou. Recados finais? Acho que você já passou por tudo. Reforçar aqui o agradecimento, cara. Obrigado aí. Eu acho que uma baita história de vida. Eu fico impressionado que em 22 anos você, enfim, tem tanta coisa para contar e tanto para contribuir com outras pessoas e inspirar outras pessoas de uma forma positiva. Parabéns aí pela tua história. Parabéns. Sucesso aí, né? Tomara que você consiga atingir esse objetivo aí.
enfim, se for a vontade de Deus, Sim, você sim. vai atingir. Então, Exato. Achei que você veio com o teu boné, pô, com o B. Então, Bonézinho com B. eu trouxe ali, até deixei no carro, falei, cara, será que eu levo? Mas aí eu entrei hoje mais de boa, né? mas legal. Mas o B é o que é o legado que está deixando. Mas que você tenha sucesso, cara. Parabéns aí pela tua história. Obrigado, Tamo tá? junto. Valeu. E vocês aí que assistiram esse episódio fantástico, né, Breno? Porra, dê uma força pra gente aí. Aí, Se dá uma inscrevam moral. no canal, compartilhem o vídeo. Dá o like. Enfim, dá um likezinho aí que com certeza o YouTube vai nos ajudar. E, enfim, obrigado aí pela audiência do Breno aí, que tá nos prestigiando hoje aqui. Pessoal que de repente não conhecia o nosso canal, pô, dá uma fuçada lá que vocês vão ver bastante conteúdo legal Bastante lá. conteúdo bom. Bastante coisa bacana. Obrigado, Breno. Boa. Obrigado, Bruno. Pessoal, Obrigado, um abraço. gente. Tchau, Valeu. tchau pra Tchau, todos. valeu.